Alô, meus queridos, graça e paz. Vamos dar aqui uma estudada nos 4 capítulos, 3, do livro de Malaquias, e fiz um breve resumo aqui. Prestem bem atenção, meus amados. Uma advertência à palavra do Senhor contra Israel. Preste atenção, é Israel, não é outra nação. Por meio de Malaquias, seu profeta. O amor de Deus por Israel. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? O profeta falou em nome do Senhor. Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Então vocês têm que parar com isso. Vocês têm que entender que Deus amou, Deus escolheu, meus amados, amar Jacó e rejeitou Esaú. É simples assim. Simples assim. Então, continuando aqui, ó. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Então, não adianta os que são rejeitados por Deus acreditarem que na força do braço deles eles vão conquistar as coisas que eles querem. Não vão, meus amados. Não vão. Não vão. Quando Deus decreta juízo, maldição, seja o que for, está decretado. Não tem como fugir disso. Não tem para onde a gente correr, se esconder. E agora tem a rejeição dos sacrifícios impuros. Aí eu coloquei a partir do versículo 8. Presta bem atenção. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Isso aqui mostra que lá em Israel tinham os sacerdotes, eles estavam, e o povo estavam dando sacrifícios impuros, animais aleijados, animais cegos, doentes, como se Deus não estivesse vendo. Na verdade, gente, isso aí são ações de pessoas que não creem em Deus. Como é que vocês podem crer em Deus, dizer crer em Deus, e praticam o pecado? Tipo, eu vou à igreja, lá eu vou me ajoelhar para mostrar para as pessoas o quanto eu sou religioso, o quanto eu sou santo. Eu vou à igreja, vou subir ao púlpito e vou pregar, para mostrar como essas pessoas, como eu sou um grande orador eloquente. Coloco minha gravatinha, minha Bíblia debaixo do braço, oro lá em cima, todo mundo me vendo orando. Mas vocês praticam o pecado. Essa pessoa nunca creu em Deus, porque ela não crê que Deus está vendo ela. Elas creem nos homens, porque na frente dos homens se arrota a santidade. Mas não tem nada de santo. Então, meus amados, é que nem quando Jesus falou, a verdadeira oração é quando vocês entram no seu quarto, tranque a porta, e ali, onde tiver 2 ou mais de 2, eu estarei no meio de vocês. Aí vocês podem pensar assim, mas se eu entrar no meu quarto, vai estar eu sozinho, você e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Não precisa vocês estarem em igrejas, estarem nas ruas, estar perto dos irmãos, mostrando a santidade. Se vocês não têm essa santidade, vocês não têm o Espírito de Deus. Deus está olhando cada passo de vocês.
A gente sabe que no nosso meio existem muitas pessoas que adoram julgar a gente. Eu mesmo tenho essa experiência. Volta e meia eu vejo alguns irmãos me acusando de alguma coisa. Não diretamente, mas indiretamente a gente sente isso. Claro que a gente fica chateado, a gente é ser humano, mas eu sei a quem eu devo obediência. Tá? Vamos lá. No versículo 9. E agora, sacerdote, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Que oferta? Eles estavam sacrificando com animais cegos, aleijados, doentes. Eles não estavam dando o melhor deles. Mas para um governador, como diz aqui, eles não dariam, eles dariam o melhor. É por isso que eu coloco sempre a comparação com os nossos tempos. Aqui está falando para Israel. É isso que vocês têm que entender. É Israel. Muitos pastores pegam Malaquias e pregam para hoje. Para hoje, a gente sabe que a gente tem que obedecer ao Senhor porque Ele é Espírito e Ele sabe o que a gente está fazendo. Continuando aqui, vou dar um salto aqui no versículo 12. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo da mesa do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos. Ele falou que maldito. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. O que adianta vocês que creem que dar dízimo é para os dias de hoje? O que adianta vocês dizimarem, ofertarem, subir montes, mas o coração de vocês não sacrificam o melhor para o Senhor? Vocês estão expressando uma mera religiosidade. O que adianta vocês fazer essas coisas e omitir aquelas? O que são aquelas? Não perdoou o próximo. Vocês estão entendendo? Como diz aquela parábola que o servo devia muito dinheiro e aconteceu que o governador resolveu perdoá-lo. Não lançou na prisão o servo. Perdoou a dívida dele. Mas o seu conservo também devia pouco dinheiro a esse servo. Mas ele não quis perdoar o seu conservo e lançou o seu conservo na prisão. Quando o governador soube disso, ele falou para o seu servo: eu tive clemência por você, misericórdia por você, e você não teve pelo seu conservo. Mesma coisa com a gente. O que adianta a gente falar de perdão, mas a gente não perdoa o próximo? O coração está endurecido. Por isso que nós temos que ter a necessidade de buscar o Senhor em primeiro lugar. Não é viver numa mera religiosidade, não. Isso aqui já. Maldito seja o enganador que, tendo o rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrificá-lo para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Em Malaquias 2, fiz também um resumo, pouquinho, para não ficar grande. A repreensão aos sacerdotes. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvido e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. É o que eu falo com vocês, meus amados, é religiosidade. Os sacerdotes não estavam honrando Deus de todo o coração. Eles não estavam proclamando a lei como ela devia ser proclamada em Israel. Tá? E no versículo 7 está escrito assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque era Israel, na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho
e pelo seu ensino, o ensino que é doutrina humana dos sacerdotes, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então os sacerdotes estavam pregando a palavra, a lei, parcialmente. Isso me serve, isso não me serve. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Amados, a lei não é para nós. Não é para nenhum de nós. Está falando de Israel. Por isso que eu falo com vocês, prestem atenção em Israel. Por que eles são parciais quando ensinam a lei? Estavam sacrificando os animais defeituosos ao Senhor e queriam ficar com o melhor. Não estavam falando de toda a lei, e sim parcialmente. Isso me serve, isso não me serve. A infidelidade de Judá. Versículo 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Uma das práticas repugnantes que foram cometidas em Israel. Lembram de Esdras no capítulo 10? Aquele sacerdote que Deus levantou, e esse sacerdote foi até o povo para se divorciarem daquelas mulheres estrangeiras que estavam levando os filhos de Israel, de Judá, a adorarem outros deuses. Entende? E então, muitos sacerdotes estavam de olhos fechados, feito Eli, quando via seus filhos sendo desobedientes aos mandamentos do Senhor. E aqui, Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida. O que foi? Homens se casaram com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que fez isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo as ofertas ao Senhor dos Exércitos. Presta atenção, vou repetir. Que o Senhor lance fora as tendas de Jacó. Trazendo isso para o nosso tempo. Muitos estão divorciados e casados com outra pessoa, com o primeiro cônjuge ainda vivo. Muitos estão fazendo sexo antes do casamento. Mas muitos pastores fazem vistas grossas, feito Eli com seus filhos, o sacerdote Eli. Não adverte. Por quê? Porque eles não querem perder esses dizimistas. São grandes ofertantes. Aqui era a mesma coisa. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó, mesmo que esteja trazendo ofertas na casa do Senhor. Hoje em dia as pessoas não querem lançar fora. Lembra o que o apóstolo Paulo falou? Se temos um irmão em Cristo, que se diz ser irmão, mas pratica as mesmas mais obras dos pagãos, o que os pagãos fazem, meus amados? Se divorciam e se casam com outros, mesmo depois com o seu cônjuge ainda vivo da mocidade. Não querem nem saber. Deus odeia o divórcio. Não querem nem saber. Não querem carregar sua cruz. Isso é religião, meus amados. Quero que vocês acordem para a religiosidade. O que acontece? Eles não expulsam eles do nosso meio. Quando o apóstolo Paulo falou, expulsem do nosso meio, entregue-o a Satanás, o homem que estava dormindo com a mulher do pai dele. Entregue. Com pessoas desse tipo, nós não podemos nem sentar à mesa para comer com eles. Nós não devemos ter comunhão com pessoas assim. Hoje em dia se prega o contrário. A gente recebe até na cara dizendo, você não deve pregar a Bíblia literalmente, porque senão vocês não vão frequentar a igreja nenhuma. Amém! Está repreendido essas igrejas que pregam heresias. Não sinto falta de nenhuma delas. Continuando. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem aceita com prazer. Claro, o que Deus falou? Deus não ouve a pecadores, mas aquele que obedece à sua palavra. Vocês podem orar,
vocês podem jejuar, vocês podem subir montes, vocês podem ofertar, dizimar, fazer o que vocês quiserem. Se vocês estiverem na prática do pecado, Deus não vai ouvir as suas orações. E vocês ainda perguntam por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Mulher da sua mocidade. Olha como é que Deus estava totalmente irado com Israel. Israel. Pois você não cumpriu a promessa de fidelidade. Vocês sendo fiéis a Deus, vocês estão sendo fiéis ao cônjuge. Não tem como vocês separarem isso. Quando vocês são infiéis ao seu cônjuge, vocês estão sendo infiéis a Deus. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Repetindo, porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher de sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Vocês fizeram um acordo. Até que a morte os separe. Até que a morte os separe. O que lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39 diz? Vamos lá. Eu sei que diz, mas vamos ler. Para a gente não falar heresias aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Vamos lá. Vamos estudar a Bíblia, meus amados. Melhor que ficar escutando igreja falando besteira por aí, ó. Tá aqui, ó. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O marido de vocês faleceram? A esposa de vocês faleceram? Não, mas ele que se divorciou de mim já está casado com outro. Está dizendo aqui, está abrindo a exceção, enquanto ele vive, está vivo. Então o seu cônjuge que está casado com outro, que está divorciado, está separado, ele está em adultério. Vocês não são cristãos? Clamem pela salvação deles. Então está dizendo aqui, ó. Repetindo, versículo 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Um corpo e espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. O marido de vocês, a esposa de vocês, o cônjuge de vocês é consagrado. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Se você se considera um cristão, não um mero religioso, porque o religioso ele é infiel. Quando Deus fala que odeia divórcio, entra por aqui, sai por aqui. Começa a justificar o seu pecado. Esses são religiosos, são católicos, evangélicos, espíritas. Vocês estão entendendo? Mas agora, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Mulher da sua mocidade, que significa o quê? O que Salomão falou lá? Tudo é vaidade. Lá em Eclesiastes, ele estava falando o quê? Que a mulher da sua mocidade. O homem teve 700 esposas e 300 concubinas. Continuando aqui, ó. Eu odeio o divórcio. Deus está falando, diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha como é que Deus estava irado com o seu povo. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso. Não sejam infiéis com Deus. Porque vocês sendo infiéis com o seu cônjuge, se divorciando deles, independente do que tenha acontecido, adultério, traição, ficou gordo, ficou careca, ficou desempregado, pobre, aleijado, doente, seja o que for. Morreu? Não morreu? Então vocês não podem ser infiéis ao Senhor. Amados, existe uma coisa difícil de entender aqui? Não tem, meus amados. Me perdoe de eu falar assim com tanta veemência, mas isso é revoltante, meus amados. Vamos lá. Para terminar, Malaquias 3. Roubando a Deus. No versículo 8 diz assim: pode um homem roubar a Deus? A gente sabe quem rouba é ladrão. E o ladrão não herda o reino de Deus. Tá? Só para a gente entender. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ô Israel, tá falando com Israel, meus amados, tá? E ainda perguntam, como é que te roubamos? O que eles estavam fazendo? Sacrificando animais impuros, como cegos, aleijados, doentes. Estavam indo adorando o Senhor, se casando com mulheres que adoravam outros deuses. Então, nos dízimos e nas ofertas,
Deus está falando aqui que o povo israelita estava roubando eles os dízimos das ofertas, porque existia templo naquela época. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. A nação. Não está falando do mundo. Vamos entender o português. Não precisa entender hebraico, aramaico, tantoaico, não. Só entender. Ter bom senso. Tá? A nação toda está me roubando. Que nação? Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Israel. Tá? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Que templo? Naquela época existia o templo. Hoje em dia não existe mais templo. Tá? Para que haja alimento em minha casa. Por que tinha que ter alimento na casa, no templo? Porque os sacerdotes levitas, eles trabalhavam somente nas coisas do Senhor. Eles precisavam ser alimentados. Vocês estão entendendo, meus amados? E quem poderia alimentá-los? O povo, a nação de Israel. E não com ofertas para Deus, aleijados, cegos, doentes, não. É o melhor da sua lavoura, da sua colheita. Tá? Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu, chover, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Chovendo, terá colheita. E a colheita terá bastante colheita. Eles iam estar prósperos. Eles poderiam ofertar o melhor para o Senhor. Não ofertando o melhor para o Senhor, fecharia as comportas do céu. Não teria chuva. E a terra não daria seus frutos. Tá? Vejam, vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Então é Deus que traz as pragas, trazia as pragas. E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações verão, olha que povo abençoado que é a nação de Israel. Tá? Pulando aqui agora, no versículo 17 para acabar. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Amados, ficou bem claro, né? Por isso que eu dei uma resumida aqui mesmo, assim ficou um pouquinho grande. Mas não tem dificuldade de entender isso. Por isso que muitas das vezes parece, eu reconheço, parece que eu estou falando mal de teólogos, de igrejas. Não, meus amados. Eu estou falando mal de heresias. Eu estou falando mal de pessoas que pregam mentiras. Se vocês se casarem com outra pessoa depois do divórcio, mesmo com o primeiro cônjuge ainda vivo, independente do que ele tenha feito, vocês estão em adultério. Ah, mas o pastor da minha igreja falou que com caso de adultério pode se casar. Mentira desse pastor, ele é um mentiroso e esse pastor não vai herdar o reino de Deus. Independente se ele seja teólogo, se ele tenha 40 anos de ministério, independente. Ele é um herege. Tá? Outra coisa, dízimos. Não existe dízimo para hoje. Tanto é que eu falei para vocês prestarem atenção, Israel. Hoje a gente pode ofertar? Claro. Os lugares que vocês vão frequentar, precisam de ofertas. Oferta, se vocês trabalham, Deus está abençoando vocês. Quanto mais Deus te abençoar no trabalho, mais você também tem que ofertar. Isso faz parte do caminhar cristão. Então, existe alguma dificuldade disso? Vocês não devem viver na religiosidade. Se mostrar para os outros que vocês são santos, enquanto por dentro, no seu interior, o teu coração não é temente ao Senhor. Amados, mais explicado que isso, não tem como. Tá bom? Estudem a Bíblia. Não creiam no que eu estou falando. Estudem a Bíblia. É só estudar. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz de Jesus.